A Organização Mundial de Saúde alerta para a situação em Marrocos e estima que o sismo tenha afetado mais de 300 mil pessoas. Moscovo reivindica a vitória do partido de Putin em eleições locais organizadas nas regiões ocupadas e anexadas pela Rússia. Lula recua sobre a eventual detenção de Putin e declara que quem decide é a justiça, não o governo. Socorristas têm esperança num breve resgate de investigador norte-americano numa gruta na Turquia. A operação envolve especialistas de 8 países. Rubiales cede finalmente às pressões no escândalo do beijo forçado e demite-se do cargo de presidente da Federação Espanhola de Futebol. Já passaram mais de 48 horas do sismo que abalou Marrocos e o tempo urge para encontrar sobreviventes. O número de vítimas ascende neste momento a mais de 2.100 mortos e 2.400 feridos. A Organização Mundial de Saúde estima que o terremoto de magnitude 7, o mais forte jamais registado em Marrocos, afetou mais de 300 mil pessoas e alerta para a escassez de água e medicamentos. Para não dispersar os esforços de coordenação no terreno, Rabat aceitou para já a vinda de equipas de resgate de apenas 4 países, Espanha, Reino Unido, Catar e Emirados Árabes Unidos. Madrid enviou um grupo com 86 socorristas. Estuvimos en el terremoto de Turquía y nos desplazamos a cualquier parte del mundo, por muy lejos que esté, ¿no? Entonces, tratándose de un país vecino como es Marruecos, con la relación que nos une, por supuesto teníamos que venir. Na cidade de Marrakech, junto ao epicentro, a velha Medina ficou parcialmente destruída. Parte da muralha imperial colapsou e o minarete da Kutubia, na praça central, encontra-se bastante danificado. Nas montanhas do Atlas, entre Marrakech e Agadir, foram arrasadas localidades inteiras e há aldeias ainda isoladas. Nas regiões da Ucrânia ocupadas e anexadas pela Rússia, contam-se ainda os votos de eleições locais fortemente contestadas por Kiev e pelo Ocidente, mas Moscovo reivindica já a vitória do partido de Vladimir Putin. Para além de Donetsk, Lugansk, Kherson, Zaporizhia e a Crimeia, o voto teve lugar também em 69 regiões russas. O escrutínio decorreu entre sexta-feira e domingo. Apesar da guerra na Ucrânia ter estado ausente da campanha no território russo, esteve na mente dos eleitores, sobretudo em localidades como Rostov-on-Don, alvo de um ataque com drones na última semana. Мы мирно жили. Первый вопрос – мы и наши дети, это в первую очередь. Ну, образование, учеба, садики – это все решится. И медицина. Главное, чтобы не было войны. Как нам завещали наши деды. Na linha da frente, em território ucraniano, os combates continuam, com Kiev a reclamar avanços apesar de uma contraofensiva mais lenta do que o esperado. A Ucrânia diz que a Rússia está a preparar uma nova campanha de mobilização forçada de até 700 mil novos recrutas para fazer face a baixas catastróficas. A vizinha Roménia, membro da NATO, apresentou um protesto formal a Moscovo na sequência da descoberta no seu território de restos de um drone semelhante aos usados pelo exército russo. Com a proximidade do conflito, as autoridades romenas têm também investido na modernização das capacidades navais e dos seus sistemas de radar, nomeadamente no porto de Constanța, no Mar Negro. Bucareste quer também oferecer uma rota alternativa para os cereais ucranianos. Afinal, o que Lula disse de Putin não é bem assim. Depois de ter afirmado no fim de semana que o presidente russo não corria qualquer risco de detenção se viesse à cimeira do G20 no Rio de Janeiro em 2024, o tiro foi retificado. Eu não sei se o tribunal, não sei se a justiça brasileira vai prender. Isso que decide a justiça não é o governo nem o parlamento, é a justiça que vai decidir. Lula foi mais longe, questionou a adesão do Brasil ao tratado que fundou o Tribunal Penal Internacional, que acusa Putin de crimes de guerra. Eu quero saber por que nós entramos, a Índia não entrou, a China não entrou, a Índia não entrou, os Estados Unidos não entrou, a Rússia não entrou. Eu vou saber por que o Brasil entrou.
O presidente russo é alvo de um mandado de captura do Tribunal Penal Internacional sob acusações relacionadas com a deportação de crianças ucranianas. Os Estados Unidos não estão a tentar começar uma guerra fria com a China. A garantia foi dada por Joe Biden durante a sua primeira visita ao Vietnã. De acordo com o presidente norte-americano, o seu objetivo passa por assegurar a estabilidade global através de parcerias com vários países asiáticos. Biden saudou a aproximação entre Washington e Hanoi, a prova de uma evolução considerável após um passado amargo entre os dois países, e manifestou o desejo de estender a parceria ao clima e à economia. Emmanuel Macron chegou ao Bangladesh com o objetivo anunciado de abrir uma nova página e consolidar a chamada Estratégia do Indo-Pacífico. O presidente francês foi recebido pela primeira-ministra Sheikh Hasina e declarou que o progresso do país anfitrião é um exemplo de sucesso porque assenta em princípios democráticos e no Estado de Direito. O Bangladesh tem-se visto confrontado com vários desafios, sobretudo climáticos, sendo frequentemente assolado por cheias. As equipas de socorro que tentam resgatar um investigador norte-americano de uma gruta na Turquia esperam conseguir trazê-lo até à superfície em breve. Mark Dick adoeceu subitamente, sofreu uma hemorragia no estômago durante uma expedição à caverna Morca, nas montanhas de Taurus, no sul da Turquia. Os socorristas conseguiram estabilizar o investigador a 700 metros da entrada da gruta, que é demasiado estreita, impedindo a passagem de uma maca. Aproximadamente 200 especialistas em cavernas de toda a Europa deslocaram-se ao local para participar na desafiante operação de resgate. Continuam a registrar-se confrontos entre fações rivais no maior campo de refugiados palestinianos do Líbano, em Ain el-Helu, apesar de um cessar-fogo acordado este domingo. Desde quinta-feira, multiplicam-se combates entre membros da Fatah e elementos de grupos islamitas que recusam entregar os supostos responsáveis pelo assassinato de um alto responsável da principal facção palestiniana. Os confrontos no campo de refugiados, com 55 mil residentes, já fizeram pelo menos 4 mortos e dezenas de feridos. Uma família inteira, santificada, a família Ullmann, um casal e os filhos, foi executada pelos nazis durante a Segunda Guerra Mundial por dar abrigo a cidadãos judeus e beatificada pelo Vaticano no domingo como modelo de bondade e ajuda ao próximo. A cerimónia religiosa teve lugar na localidade de Markowa, no sudeste da Polónia. O cardeal Semeraro celebrou a beatificação depois da aprovação do Papa Francisco no mês passado. Uma pintura contemporânea celebrou a família, construída por Joseph e Victoria, e objetos retirados do túmulo chegaram em procissão até ao altar. A glorificação de uma família inteira é algo único na história da Igreja. Joseph Ullmann, de 44 anos, era agricultor, católico e fotógrafo amador. As pessoas desta família foram mortas em casa pelas tropas alemãs e pela polícia local, controlada pelos nazis, na madrugada de 24 de março de 1944. Os 8 judeus a quem davam refúgio também foram assassinados. A Igreja decidiu celebrar um exemplo familiar cristão que colocou o Evangelho em prática durante a vida, mesmo arriscando a morte. Luís Rubiales cede às pressões e apresentou finalmente a demissão do cargo de presidente da Federação Espanhola de Futebol. Rubiales está no centro do escândalo que se seguiu à vitória da seleção espanhola no Campeonato do Mundo Feminino e que provocou uma vaga de indignação internacional por ter beijado sem consentimento a futebolista Jenny Hermoso durante as celebrações da conquista do título. A Federação Espanhola de Futebol confirmou a demissão do presidente num comunicado onde indicou que deixa igualmente o cargo de vice-presidente da UEFA. O secretário de Estado do Desporto, Víctor Francos, reagiu afirmando que Rubiales fez o que tinha a fazer e aquilo que todos os espanhóis pediam. No Twitter, a ministra espanhola da Igualdade, Irene Montero, escreveu apenas acabou, repetindo o slogan de protesto já usado por Hermoso e pelas companheiras da seleção nacional. Apesar da demissão, Rubiales insiste que está inocente e que tomou a decisão para proteger o futebol espanhol.
Mais uma taça erguida por Novak Djokovic, que conquistou o Open dos Estados Unidos, batendo Daniil Medvedev em Flushing Meadows pelos parciais de 6-3, 7-6 e 6-3. Trata-se nada menos do que a 24ª vitória do sérvio no Grand Slam, mais do que qualquer outro jogador masculino. Djokovic segue para Valência, onde vai disputar esta semana a Taça Davis pela Sérvia. Anthony foi afastado por tempo indeterminado pelo Manchester United para poder responder às acusações de agressão à ex-namorada e a 2 outras mulheres. O brasileiro tinha um regresso aos treinos previsto para esta segunda-feira, mas, de acordo com o próprio, chegou a acordo com o clube inglês para um afastamento temporário por forma a evitar distrações para os companheiros de equipa e polémicas desnecessárias para o clube. Anthony nega as acusações de que é alvo e colocou-se à disposição das autoridades para prestar esclarecimentos. A Alemanha sagrou-se campeã do mundo de basquetebol pela primeira vez, após vencer a Sérvia em Manila por 83-77. A equipa alemã fechou com chave de ouro um mundial perfeito, em que somou por vitórias os 8 encontros disputados. Depois de afastar os super favoritos Estados Unidos nas meias finais, a Alemanha voltou a brilhar no encontro decisivo e bem pode agradecer a Dennis Schroeder. O base dos Toronto Raptors alcançou 28 pontos na final e foi eleito o melhor jogador da competição.